seu like. Mãozinha que tá aqui embaixo que é super importante. Falar de Vasco dá muito prazer. Eu gosto de encontrar você para bater papo. Se inscreve no nosso canal, gratidão. Passamos de 220 mil amigos e vamos crescendo, graças a você. Qual é a zaga titular? O João Vitor deve ser mantido ao lado do Luiz Gustavo ou Maurício Lemos e Luiz Gustavo? Esse é um tema que eu vou tratar aqui, aliás, o nosso principal. E vou falar já de imediato sobre o diretor executivo. Ontem conversei com 2 dirigentes do Vasco da Gama e os 2 me disseram a mesma coisa. Chance zero do Eduardo Freeland, que está deixando ou estaria deixando o Avaí, dirigir o Vasco. Um deles disse o seguinte, falou, cara, a imprensa cria esses fake news, a imprensa tem que desmentir. Eu trouxe a informação e ratifico. Lá atrás, o Eduardo Freeland foi um dos nomes, mas não houve avanço na negociação. O Mário Branco, por exemplo, ex-Fenerbahçe, esse sim está no radar, assim como Bruno Spindel do Flamengo. O perfil que o Vasco traçou e a diretoria está em busca é um profissional bem relacionado no meio com os empresários, um profissional alinhado com a metodologia, com o estilo do Fernando Diniz e com o que pensa a diretoria do Vasco da Gama. Então, chegar num consenso dessas informações e nominar, esse é o fulano, que encaixa nesses perfis todos, é o quebra-cabeça que está sendo montado. O Vasco enfrenta o São Paulo quinta-feira, depois, por acordo feito já com os jogadores lá no fim do ano passado, por terem encurtado as férias de fim de ano, vai dar 10 dias para os atletas que retomam as atividades no dia 23, né? No dia 23 eles voltam ao trabalho já para se preparar para a volta do Campeonato Brasileiro. Aí o Diniz terá 20 dias pela frente. Há uma expectativa de que nesse período ele já tenha alguns reforços. Pode não ser no dia 23, dia 25, dia 30, mas não perder tempo para a chegada dos reforços. Novos jogadores podem ser inscritos a partir do dia 10 de julho. A nova janela, essa foi uma janela de exceção, mas para quem está jogando o Mundial de Clubes ou vai jogar essa competição. No caso do Campeonato Brasileiro, a partir do dia 12, que é a data base do confronto com o Botafogo, todos os times já podem ter os seus novos reforços registrados. Aliás, a janela vai de 10 de julho a 2 de setembro. E o Vasco vai buscar pelo menos 4 jogadores nesse cenário. A volta do Leandrinho é considerado um reforço. Riquelme está treinando já com a equipe. O Leandrinho deve ficar também como opção. Um segundo volante, né, um camisa 8, um meia e um atacante. Essas são as posições que o Vasco vai buscar para essa janela de transferências, porém com pouco recurso. Então tem que ser muito inteligente, muito assertivo na busca por esses jogadores. Fechado? Deixa eu dar um recado super especial para você, aliás, parabenizar aqui os nossos co-irmãos portugueses, porque somos da colônia pela conquista da Liga das Nações, com Cristiano Ronaldo esbanjando vitalidade. Ele machucou no final, aos 40 anos de idade, fez gol importante, aliás, marcou gols importantes durante toda a Liga das Nações, na semifinal contra a Alemanha. E você encontra os grandes jogos, claro, na KTO. Estou mostrando para você alguns jogos que já vão rolar eliminatórias para a Copa do Mundo lá na Europa. Mais apertado o calendário deles por conta de Liga das Nações, mas você pode chegar em kto.bet.br, que é para você se divertir, apostar com muita responsabilidade. Monta sua múltipla lá, bota 2, 3, 5 reais. Pronto. É isso, é para se divertir. Ganhar ou perder vai fazer parte do jogo. E já tem também, as odds de amanhã. Tem os jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo, eliminatórias da América do Sul. Tem Brasil em campo, diante do Paraguai, enfim, você está vendo? Esses jogos todos já estão por lá. Então, passa lá. E meio-dia na conta KTO, eu, você e o Rei Kraus. Bom, vamos falar sobre a zaga do Vasco da Gama. No fim do ano passado, aliás, no meio do ano passado, o Vasco tentou trazer o Maurício Lemos. Não houve acordo, o jogador ficou no Atlético Mineiro. Naquela oportunidade, ele só sairia se o Galo pagasse a totalidade do seu contrato, que iria até o fim de 2025. O Galo não viu sentido nenhum. O Milito não utilizava o Maurício. E aí acabou que ele ficou por lá, escanteado e tal. E no fim do ano, já para a virada desse, o Vasco conseguiu trazer o Maurício Lemos, que não teve ainda uma sequência no time. Ora machuca,
volta, entra um, dois, volta para o banco, machuca, não teve sequência. Só que agora, com o técnico Fernando Diniz, ele está sendo mais observado. É um jogador de técnica, de força e de experiência. Um jogador que já disputou partidas com a camisa da seleção do Uruguai, que é uma seleção forte no nosso continente. O Maurício veio com o status de titular. Ah, mas o João Vitor também veio até pelo valor. Concordo. Só que o João Vitor, a gente já viu o que ele entrega ou o que não entrega. Ele é mau jogador? Não. Ele é um grande zagueiro? Também não. Mas é um jogador que é útil. Ele é daqueles que eu sempre indico aqui quando eu falo que o Vasco tem que trazer 4, 5 titulares. Ele é um titular hoje que, na verdade, ele é um reserva. Se o Maurício Lemos fizer a dupla que eu espero com o Luiz Gustavo, o João Vitor é banco. Zaga rápida, zaga forte, destro e o canhoto, porque quando ele joga o Maurício com o João Vitor, o Maurício vai para a esquerda, então ele fica torto de alguma forma. Então, assim, o João Vitor ir para o banco de reservas nesse momento é apenas a reposição, a recolocação das peças. Maurício Lemos e Luiz Gustavo, para mim, se tiver sequência, é a zaga titular do Vasco. Tem tudo para ser. Ou o Vasco vai trazer um outro zagueiro. Não acredito que nessa janela traga. Então, Maurício Lemos e Luiz Gustavo. Qual é a sua zaga titular? Maurício, João Vitor e Maurício, João Vitor e Luiz Gustavo, Lincoln e Luiz Gustavo, enfim, 2 meninos da base, não sei. Escreve aqui nos comentários que eu quero saber. Só para destacar para você, torcedor, o time do Vasco precisa ter jogadores contratados para o time titular. Aquela história, não, vem para compor o elenco, esquece. Isso aí a gente já tem. Composição de elenco está jogando. Algumas peças compõem o elenco jogando com camisa titular. Esses têm que vir para o banco. Eles serão opções. Para fechar, Léo Jardim não avançou em nada nesse fim de semana, continua um impasse. Ele vai jogar 2 jogos, renovação automática e ponto final na negociação. Em relação ao Paulinho, já houve a proposta, há uma conversa, assim como o Jair também. Então o Vasco está tentando avançar nessas 2 renovações, jogadores que terminam os contratos no fim desse ano. É isso, galera. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção e vamos juntos. Muito obrigado. Bom, antes de eu colocar a acusação feita ao CEO da Vasco SAF, Carlos Amodeu, vamos à nota dele rebatendo. Manifesto meu total repúdio em relação à falsa e irresponsável acusação feita pelo senhor Everton Brito no canal Pega na Geral no YouTube, que aparenta ter o único objetivo de atentar contra a minha reputação profissional e criar um ambiente de insegurança junto ao torcedor vascaíno. Em face da gravidade da falsa acusação, que inclusive cita evento que nunca ocorreu e declarações que eu jamais faria, até porque absolutamente contrárias a tudo aquilo que eu acredito para o futuro do Vasco, informo que já estão sendo adotadas as medidas jurídicas com o objetivo de se obter a devida e pertinente responsabilização criminal e civil. Qual foi a acusação? Preste atenção. O próximo ponto é o seguinte, é um ponto baseado numa informação de uma fonte que a gente fala, brincando, que é o repórter Foca. Mas esse repórter Foca, se você passar, se você tiver... Tem contrato com o Chicão, é bom a gente deixar claro, não é da gente. Esse repórter Foca, que na verdade é isso, como o Walter falou, né? Tem contrato, é da tropa do Chicão, digamos assim, né? O repórter Foca, se você parar para... Quem tiver paciência, garimpar aqui nos vídeos do Pega na Geral, toda vez que a gente mencionou uma notícia do repórter Foca, bateu, toda. Foi confirmada pelos fatos depois. E o que aconteceu? Teve uma reunião do CEO da SAF Vasco, Carlos Amodeu, no sábado, na manhã de sábado. Uma conversa informal, na verdade, uma reunião formal do CEO, Carlos Amodeu, com funcionários da SAF Vasco. Só que depois da reunião, numa conversa informal, ele disse a seguinte frase, abre aspas,
A diretoria, para 2025, a diretoria do Vasco prevê tão somente, a grande meta é a permanência do time na Série A. Porém, não será o fim do mundo caso, isso palavras do Carlos Amodeu, CEO da SAF Vasco, que a diretoria da SAF Vasco prevê a permanência do time na Série A, mas que também não seria o fim do mundo caso o time sofra mais um rebaixamento, pois isso iria atrair todo o protagonismo midiático para o Vasco, e por esse lado seria ótimo financeiramente. Isso palavras do CEO, segundo a fonte, que até hoje não errou uma, que tem acesso às informações realmente. Ou seja, o Carlos Amodeu repete o que já foi dito por outros representantes dessa mesma corrente. Ele é um empregado, mas ele repete essa filosofia. O Vasco cair talvez seja melhor. A gente já ouviu essa frase antes. E agora ele repete essa frase dizendo o seguinte: o Vasco vai ter mais protagonismo midiático. Porque isso é o quê? A intronização. É colocar como um destaque fundamental o apequenamento do Vasco. Porque qual é o raciocínio desse funcionário que repete a lógica dessa caterva que está no poder no Vasco? Como eles não veem o Vasco mais disputando título, não é esse o lugar. Eles foram colocados lá no Vasco por toda uma aliança midiática do judiciário para apequenar o Vasco, para subalternizar o Vasco. O Vasco hoje é um clube muito querido, porque não faz mal a ninguém. Dos 4 cariocas é o único que não vai para o Mundial, não ameaça. Então, como o Vasco não vai disputar título na Série A, ele não tem protagonismo. Na Série B tem, porque na Série B a gente disputa entre os 4. Porque é isso que ele diz quando ele fala aqui, não, caso o time sofra mais um rebaixamento, não seria o fim do mundo, pois nós iríamos na Série B atrair todo o protagonismo midiático. Olha, cara, isso me lembra, sabe o quê? O próprio Barbieri, que foi citado aqui, numa entrevista coletiva, vocês se lembram, contra o Santos, que a gente perdeu o jogo contra o Santos, ele justificou dizendo assim, a gente disputou contra um time que está acostumado a jogar na Série A, que nunca caiu para B. Técnico do Vasco. Esse cara devia ter sido demitido logo depois dessa coletiva. Mas não, o que impera hoje é esse pensamento pequeno, de gente pequena, que quer o Vasco pequeno. Mas já falei muito, vou passar para o Walter. Walter, como é que você vê aí essa informação do repórter Foca? O repórter Foca, que tem contrato com o Chicão, não erra uma. Isso é um fato. Às vezes até notícias que a gente não chega nem a duvidar, divulgar e tal, que a gente vê ali, é uma coisa impressionante. E eu não duvido, porque é o mesmo raciocínio do Salgado. É a mesma estratégia, né? Como eles querem revender, o que seria mais produtivo para eles? O Vasco ficar brigando ali para não cair uma semana na zona do rebaixamento, porque eles não estão preocupados com o Vasco. Eles estão preocupados em revender e garantir a comissão. Eu não acredito que Carlos Amodeu tenha dado tal declaração, mas é natural que ele vá até o grupo passar a confiança dizendo para o time que ele acredita que essa equipe possa brigar na parte de cima da tabela por uma vaga na Libertadores da América e não no rebaixamento. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo. O meia atacante argentino na mira de 3 grandes clubes brasileiros, Palmeiras, Vasco e Cruzeiro. Pelo menos é o que garante a imprensa argentina, e eu me refiro a Alan Lescano, jogador de 23 anos de idade, que pertence ao Argentino Júniors e entrou na mira dos 3 clubes que eu citei, segundo informação do jornalista Nahuen Arrigo. Importante contar que nem Palmeiras, nem Vasco, nem Cruzeiro confirmam as tratativas, mas a informação trazida pelo jornalista dá conta de que não há negociação formal, mas sondagens dos clubes brasileiros tentando entender quanto o Argentino Júnior gostaria para vender o Lescano. O Argentinos havia comprado 50% dos direitos econômicos desse jogador junto ao Ginásia, também da Argentina, por 2.300.000 euros. Até por isso dá para imaginar que para que um negócio desse saia,
haveria necessidade de um investimento de 7, 8, 9, talvez até 10 milhões de euros, cifras que certamente o Vasco não terá capacidade de investir. Na atual temporada, o Lescano soma 20 jogos com 3 gols e 4 assistências. O Racing, também da Argentina, é outro interessado no jogador, mas o Argentinos Júnior dá preferência para transferência do atleta para o exterior. Entre vender para um rival ou negociá-lo com clubes brasileiros, o Argentinos Júnior vai preferir negociar com times daqui. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade atualizo, beleza? Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco para vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma notícia do Vasco da Gama. Vasco da Gama que pode perder o Maurício Lemos, zagueiro, para o Peñarol. Além dele, Léo Jardim, no final da temporada, pode deixar a equipe. Tem alguns clubes que já até estão cogitando fazer um pré-contrato com o goleiro do Vasco da Gama. E os reforços, cadê os reforços? Pedrinho, meu Deus, vamos contratar alguns jogadores aí, porque o Vasco precisa trazer pelo menos 2 ou 3 peças para ver se consegue aí algum ânimo para o restante da temporada. Mas a informação é o seguinte: quinta-feira tem jogo contra o São Paulo no Morumbi. Deixa seu palpite e o placar para esse jogo. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!